Será que se, por exemplo, a Dilma estivesse no poder, ou o Lula estivesse no poder, ou o Haddad estivesse no poder, será que hoje o Brasil estaria melhor? O governo Jair Bolsonaro declara guerra contra a dengue. Ele fica do lado do mosquito, porque ele quer ser do contra. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV. Antes de nós começarmos o comentário, eu já quero convidar você a curtir os nossos vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e fazer a sua inscrição. Isso, se inscreva no nosso canal no YouTube. E o comentário de hoje é sobre essa máxima que vivem me perguntando na rua. Professor, e o seu candidato Jair Bolsonaro, o seu presidente Jair Bolsonaro, o governo de Jair Bolsonaro é ruim? Essa é a pergunta que me fazem quase que diariamente aqui no meu trabalho, na universidade, seja lá onde eu for. Eu vou deixar bem claro o seguinte, não é meu presidente, vírgula, é nosso presidente. O presidente é meu e é seu também, independente de quem você votou. Se o seu candidato não ganhou, seja o Haddad, seja qualquer um outro, o Álvaro Dias, né? O Alckmin, que seja, que não ganhou a eleição, o nosso presidente é o presidente Jair Bolsonaro. E a pergunta é a seguinte, o governo Bolsonaro é ruim? Eu vou dizer com toda a segurança o seguinte, o governo Bolsonaro não é ruim, o governo Bolsonaro é bom e é um dos melhores. Vou te explicar por quê daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero te convidar ao seguinte, esqueça o presidente da República Jair Bolsonaro e foque no Brasil. Você fala assim, professor, mas aí focar no Brasil fica fácil, o desemprego continua, a economia ainda está ruim, pois é. Só que tem um detalhe muito importante, veja bem, não dá para tirar alguém da UTI, não dá para tirar um país da UTI, num país que está em coma há 20, 30 anos, que foi destruído por governos passados, simplesmente em 6 meses. O governo Bolsonaro está completando 7 meses. 7 meses e já está conseguindo aprovar coisas importantes que nenhum outro governo conseguiu fazer. Diga-se passagem, a reforma da Previdência, que os grandes cérebros, os grandes pensadores de economia, né, os maiores intelectuais, os maiores especialistas em economia apontam a necessidade da reforma da Previdência nesse país. Ou seja, está acontecendo a reforma da Previdência, isso é muito importante. O governo Bolsonaro tem em suas mãos hoje, você pode até não gostar do Jair Bolsonaro, o presidente fala muita besteira, né? O presidente é muito polêmico, mas não importa. Esqueça o presidente Jair Bolsonaro e pense no Brasil. Será que o Brasil melhorou ou piorou? A meu ver, eu acho que está melhorando. Essa é a melhor resposta. Está melhorando. Por quê? Porque o governo consegue aprovar a grande maioria daquilo que ele acha que é importante para o Brasil. Reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, que vai fazer uma diferença muito grande na economia do Brasil, né? Você vai ter uma economia mais aberta, mais liberal, para que definitivamente as pessoas possam crescer, você vai ter condições de ter um percentual de emprego maior no país, que é o que definitivamente hoje o grande entrave do governo, de outros governos, e não é diferente nesse governo, né? Quando a economia vai bem, a popularidade do presidente vai bem, enfim. Mas o presidente Bolsonaro está dando conta de fazer a tarefa de casa. Isso prova que este governo Bolsonaro tem um plano, exatamente, tem um plano e está conseguindo colocar esse plano em ação, que são reformas importantes, reformas estruturais para o país, né? Ele fala um monte de bobagem, fala um monte de coisa que muitas vezes você fica irritado por isso, você pode gostar do Bolsonaro ou não gostar, mas de qualquer forma ele está fazendo aquilo que ele acredita que o país precisa fazer para que possa melhorar nos próximos anos. Isso é fato. E ele está passando isso para os seus ministros. Ele tem grandes ministros. Peguemos, por exemplo, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que está fazendo as ações importantes frente ao Ministério da Infraestrutura, né? Peguemos o Bento, por exemplo, Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia, importantíssimo, que está mexendo e vai fazer a diferença, porque se você tem uma energia mais barata nos próximos meses, você tem necessariamente um aquecimento da economia. Isso tudo é ação, sobretudo, de um grande economista, que é um grande cérebro, que é um cara inteligentíssimo, que é o Paulo Guedes, que muitas pessoas acabam não acreditando. Porque o Paulo Guedes não está no caminho correto. O Paulo Guedes é extremamente preparado, sabe o que está fazendo e, melhor, está tendo
a carta branca do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele faça as reformas necessárias para esse país mudar. Não adianta ficar espizinhando aí, né? Será que se, por exemplo, a Dilma estivesse no poder, ou o Lula estivesse no poder, ou o Haddad estivesse no poder, será que hoje o Brasil estaria melhor, né, do que estava o ano passado, por exemplo? Certamente que não. Certamente que não. E não fariam as mudanças necessárias que o Brasil precisa fazer. Então, tem que se acreditar no país. Esse presidente não é meu, esse presidente é nosso. Nós só temos esse país. Não tem direita e esquerda. Porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda. Isso não vai levar o país a lugar nenhum. É importante você que está me assistindo agora nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no canal do YouTube, acreditar no país, independente do presidente da República que você tem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então esqueça um pouco o presidente e as suas falas chulas, né? As suas declarações pífias, as suas declarações polêmicas. Esqueça isso e pense que o país tem um planejamento, um plano de desenvolvimento e de crescimento. É isso que importa. E está em boas mãos. Ninguém até agora conseguiu provar de forma contrária para mim esse meu raciocínio, tá? Então é muito importante que nós acreditemos no presidente Jair Bolsonaro, que nós acreditemos na sua equipe, nos ministros, e principalmente o ministro Paulo Guedes, que tem toda a competência necessária para isso. Mas e o Sérgio Moro? Sérgio Moro continua vivo e muito forte, ainda é uma representatividade, tem uma representatividade muito grande, é muito respeitado nacionalmente e internacionalmente, né? Apesar dos problemas que teve com relação àquelas ligações todas, mas o governo Bolsonaro ainda é muito forte, tá? E a força disso é que mais de 70% dos deputados acabou votando, aprovando a reforma da Previdência dentro da Câmara dos Deputados, o que é simplesmente espetacular. Então esses caras da oposição, esses caras que não tem o que fazer, que é pessimismo puro. Pessimismo puro. Como assim, professor? Pessimismo puro é aquele cara que é o seguinte: o Brasil, a equipe Jair Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro declara guerra contra a dengue. Ele fica do lado do mosquito, porque ele quer ser do contra, entendeu? Então não adianta, esse tipo de pensamento não vai levar a lugar nenhum. Nós precisamos pensar o país, e o país está caminhando, o país está melhorando, tá? E aquele cara fala assim: ah, vai ter impeachment do Jair Bolsonaro. Esse para mim é um cara que não tem estudo, não tem preparo, não tem nada, né? Como é que ele vai ter votação dentro de um Congresso que deu 73% de um impeachment, um possível impeachment, né? Um Congresso que deu 73% de aprovação para a reforma da Previdência. E vem a reforma tributária que vai mudar o país, vem outras reformas necessárias e o Brasil está seguindo no caminho certo. Passamos 20 anos aí sofrendo com falta de poupança pública, com uma gastança enorme, corrupção para todo lado. As estatais voltaram a não estar mais aparelhadas, foi feita um limpa, principalmente nas estatais brasileiras, tá? Em que tinha muita corrupção, tinham muitos corruptos, né? E agora começa a andar no trilho, o país começa a andar no trilho. Não adianta você ficar com esse pessimismo, com esse ceticismo de que o país não vai funcionar, porque isso, porque aquilo. O país vai melhorar até o final do ano na mão do Paulo Guedes, na mão do Jair Bolsonaro, por uma questão simples. Existe hoje, pela primeira vez, um plano de desenvolvimento, de crescimento para este país. E eu acredito que esta equipe que está lá vai ter todas as condições de aprovar as reformas necessárias para que esse país possa voltar a crescer em 2020. Até o final do ano, equilibram-se as contas, faça as reformas necessárias e definitivamente a gente coloca esse país de novo no trilho. Esse é o meu raciocínio. E até o próximo Opinião TV.